com muito amor e respeito que compartilho minha experiência. Olá pessoal, cá estou eu tentando cumprir esse desafio de gravar este conteúdo. Tá sendo desafiador, me comprometi comigo mesma de compartilhar esse conteúdo, de fazer um vídeo sobre esse assunto. Fazem 3 dias que eu consagrei a ayahuasca, pela última vez eu acredito, e ainda estou muito sensível. A cada vez que eu ligo a câmera para gravar, para tentar falar, eu me embaralho, os meus pensamentos não se organizam, minhas ideias não ficam na ordem que eu quero falar. Então, eu fiz o meu melhor para compartilhar com vocês. Espero que gostem e que a minha mensagem fique clara. Então, não precisa estar certo, eu apenas tenho que compartilhar o que está se manifestando aqui no meu coração, de que eu tenho que levar essa mensagem, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo com esse conteúdo. Desde já, quero pedir que você contribua para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível. Então já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer muito conteúdo aqui para o canal. E quero muito que você me acompanhe aí nessa jornada de crescimento, do qual eu tomei a decisão de agir e não mais ficar na minha introspecção, ficar no silêncio e ficar meditando e estudando sem pôr em prática. Conhecimento sem prática de nada vale. Vou deixar um tour pela casa do Flor de Lótus para vocês conhecerem. E como eles falam, é uma casa muito humilde, muito simples, mas mega aconchegante, do qual tem muito amor para dar. E só a medicina é suficiente. A ayahuasca é para todos, mas nem todos é para ayahuasca. Porém, o Flor de Lótus abre as portas para que todos tenham a oportunidade de conhecer a medicina, de vivenciar essa experiência, de mergulhar um pouco dentro de si. Eu pedi permissão ao dono da casa, que se chama William, antes de filmar, obviamente. A única casa que eu fui para consagrar a ayahuasca, que eu me sinto segura, acolhida, foi o Flor de Lótus. Já consagrei de 9 a 10 vezes. Todas as vezes foram no Flor de Lótus. Nunca pratiquei nenhuma outra medicina, como a sananga, o rapé. Lá no Flor de Lótus eles também não aplicam. Então fiquem aí que eu ainda vou contar como foi a minha primeira experiência, indo aí a primeira vez com o meu esposo para conhecer a casa e vivenciar a medicina pela primeira vez. E contarei como que foi a minha última experiência e já já eu retorno. Agora eu tô aqui arrumando o que eu vou levar para o instituto, e eu levo dentro dessa sacola aqui, ó, 2 lençol, um para se cobrir e outro para forrar no colchonete que a gente pega lá no instituto mesmo. Eles disponibilizam. Tem pessoas que levam seu próprio colchonete. Eu prefiro pegar o do instituto, então eu levo esse para forrar no colchonete e o outro para se cobrir. Sim, às vezes eu sinto muito frio e essa consagração vai ser às 16, então a gente vai pegar a parte da noite, é provável que faça frio. Levo esse bloco de yoga que eu comprei quando estava lendo o livro O Milagre da Manhã. Levo também um apoiador, porque a viagem é longa, e uma garrafinha de água. Esses são os itens que eu levo para o instituto. Meu kit sobrevivência para me sentir confortável durante a vivência. Bom, já organizei tudo, estou prontinha. Com a exigência deles de vestido ou saia longa e blusa de manga comportadinha. E por baixo eles pedem para que você coloque uma calça leg. Então eu vou levar essa aqui para quando chegar lá eu colocar.
Estou aqui preparando o meu lugarzinho onde eu fico. Gosto de ficar assim, próximo da fogueira, próximo daquela senhora ali. Me conecto muito com ela. Ela senta aqui do lado. E daí eu vou vestir a minha leg. Coloquei meu saquinho ali. E já já eu mostro pra vocês o instituto. Filmar sua cara antes de consagrar e sua cara depois, como é que fica? Minha cara, cheio de ego. Cheio de ego. Cheio de medo. Cheio de ansiedade. Mas vai se entregar hoje. Com certeza, sempre. Isso aí. A Erika organizou as coisinhas dele ali. Você sabe que eu tô fazendo esse vídeo pra postar no YouTube. Fiquei sabendo. Vai ficar famoso. Vesti minha leg. Então aqui a gente deixou o carro. O instituto é toda essa área aqui. Ali é o estacionamento. Aqui na frente tem uma galera reunida. E daí eles ficam conversando, pitando cachimbo. Pra cá. Aqui nessa área eles disponibilizam lençol, edredom, colchonete para quem não trouxer e precisar. Banheiro feminino e o masculino. Importante, durante o ritual, eles sempre recomendam que mulheres de um lado e homens do outro. Então, é dividido também para ir no banheiro ou sair para vomitar. Então, homens saem desse lado e mulheres vêm por esse caminho aqui. Aqui na entrada tem essa placa com espada do São Jorge do lado e do outro. Eu fiz essa configuração na minha casa também. Ensino Feng Shui. Então, no silêncio eu entro no jardim. No silêncio eu vejo meu pai para sair. Aqui é toda a área verde do instituto. Nessa região aqui eles fazem a tenda do suor. Aqui é para fazer o cadastro. No caso, tem poucas pessoas ainda. A água para beber. Estão organizando ali a fogueira. Aqui seria a área de limpeza, onde durante a força a gente se sente mal, ânsia de vômito, vem vomitar. Essa área de cá é a feminina. E ali é o masculino. Ali é o masculino. Então, homens se organizam deste lado e é separado por esse tronco aqui. E esse, o feminino, do masculino. E aqui seria uma área fechada. Em caso de chuva, o pessoal se alojar. Aqui, pessoal, eles fazem o feitio também. E é nessa área que eles cozinham, fogão industrial. Eles cozinham a folha aqui, derramam aqui no balde. Oi, Lúcia! Tô filmando pra postar no YouTube. Você vai ficar famosa. Deus esteja nessa casa, em formato de coração. Coração de um menino que plantou no seu destino a grandeza de uma flor e trouxe para o sul a sorte. Firmou no azul o norte
fez ecoar mais forte o brilho do Redentor. Deus esteja nesta casa, em forma de gratidão, por todo o bem semeado, por quem se lançou no arado e fez no amor seu legado, cumprindo o dever da missão. Deus esteja em toda casa, onde houver um bom plantador, na chuva que traz a vida, na dura lição aprendida, na cura da flor ferida, na jura fiel de amor. Deus, que seja nossa casa, morada da guarnição, no manto de tuas asas, que o mal tenha redenção. Derrama por todo o ninho centelhas do seu carinho e as bênçãos do seu perdão. Deus, que eu veja a vossa casa na luz de uma explicação, na beleza da verdade, na justiça, na bondade, na vitória da amizade, na força da união. Deus esteja nesta casa, na graça de uma canção, em verso, em rima, em prosa, em flores, em lírio, em rosa, na presença da Mãe gloriosa, num canto de louvação. Vou ver se eu encontro a chacrona e o jagube para mostrar para vocês. Eu acho que é aqui, ó. Essa aqui é a chacrona, onde eles recolhem para fazer o feitio lá no fogão onde eu mostrei a vocês. Eu não sei identificar o jagube. Cada pauzinho desse aí é uma mudinha. Olha a mudinha, gente. Acabaram de plantar. Segundo o especialista Richard, ele disse que cada pauzinho desse é uma mudinha. E tem vários. Tem vários aqui. Esse é o momento que a gente se despede, já que você não vai consagrar. E você vai ficar fazendo o quê? Netflix. Só love. O que que você vai assistir na Netflix? Aí quem vai assistir sou eu, não te interessa? Diz para o pessoal, os espectadores. Vão bugar minhas séries, vão começar a falar o final, vou me arretar. Você não vai ler meus comentários? Tu que pensa? Tchau. A galera ali já tá tudo se preparando para começar. Não posso filmar muito, porque alguns já estavam reclamando que não queria aparecer no vídeo, pediu para excluir. É um momento muito íntimo e reservado de cada pessoa e a gente tem que respeitar.
Então, finalizou a consagração às 21 horas. Eu não consegui filmar mais nada e fui mostrar aí como que fica o instituto à noite. Eles acendem essas velas no chão, tem vários potes com velas no chão. Eu acredito que é para guiar a gente para por onde caminhar. Aí seria a saída dos rapazes para ir no banheiro. Vocês podem perceber que é bem iluminado o lado dos meninos e o lado das meninas, o feminino, é bem escuro. Aqui seria o banheiro. Eles acendem essa luz azul porque dizem que a luz clara dói os olhos por estar muito sensível. No final estava muito frio. A gente tomou essa sopa vegana feita de lentilha, legumes, e elas também servem uma proteína de soja que chamam de crocante, que é uma delícia. Vocês não têm noção. Caso vocês vá ao Flor de Lótus, optem por tomar o caldo, vale a pena. Na volta, tava tudo neblinado, muito, muito frio. Eu tremi muito de frio, mesmo com aquela coberta durante o ritual. Na volta para casa, eu ainda estava muito na força, tendo algumas mirações, reflexões e agradecendo pela oportunidade, por mais uma oportunidade. Foi muito especial essa última vivência. Vou tentar colocar em palavras, vou tentar expressar tudo o que eu senti, tudo que está sendo me sugerido a falar. Olha essa rua, a gente não via os carros, eles sumiam na neblina. Muito frio, gente. Estamos voltando para casa. Como foi as suas séries? Ótimas, maravilhosas. 5 horas de esperas longas. Não foi nada, passou rapidinho, vapt-vupt. E para gravar esse vídeo, escolhi sentar aqui no chão. Eu sou muito grata a Deus pelo marido que eu tenho. Foi uma pessoa de extrema importância nessa minha fase de busca e entendimento sobre a espiritualidade, onde na verdade eu estava procurando eu mesma. Eu estava tentando me encontrar, onde eu estava muito perdida. Bom, essa foi uma tentativa de gravar o vídeo nesse dia, então eu parei para gravar depois. Eu confio que Deus vai prover as palavras, vai me direcionar para que esse compartilhamento seja com responsabilidade e sabedoria. Cá estou eu mais um dia tentando gravar esse vídeo. Não tá sendo fácil falar sobre a experiência, sobre a minha vivência espiritual e, nossa, que trem difícil. Muitas sugestões destrutivas para me desestimular a compartilhar conteúdo aqui no YouTube. Por exemplo, você tá gorda, nossa, você não sabe nem se expressar, você não vai conseguir colocar suas ideias em ordem. Rafaela, você não vai fazer uma maquiagem para gravar o vídeo, você vai aparecer no YouTube. Nossa, sua pele tá rosada, seu rosto tá redondo. Você tá bem, você sabia que o seu conteúdo não vai ser divulgado, né? Rafaela, desiste, isso não é pra você. Vai trabalhar, você ainda não tá sabendo se expressar, você não tá pronta. Espera mais um pouco. Seu português é horrível. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai assistir esse vídeo. Vão te criticar. Vão te criticar. Vão te criticar. Você vai ter muitas críticas. Você sabe que para compartilhar um conteúdo espiritual tem que ter muito conhecimento, não Essa Rafaela aí, ela não tem ideia da força, da coragem que ela tem, o quão forte ela é. Ela ainda está se descobrindo, se conhecendo, se desenvolvendo, mas o desenvolvimento é constante e ela ainda tem muito para aprender.
ela não faz ideia do quanto o conteúdo dela é importante para a internet, do quanto compartilhar a experiência que ela vivenciou vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Hoje já é o 3º dia que eu estou aqui mais uma vez tentando gravar esse vídeo. Não tá sendo fácil compartilhar. Que trem difícil gravar vídeo falando sobre uma experiência tão profunda, sobre um assunto tão sério quanto esse. Mas hoje vai sair e independente de como ficar o vídeo, eu vou postar. Estou muito determinada. Eu sou Rafaela, tenho 31 anos, sou natural de Recife, Pernambuco. Moro em São Paulo há 7 anos e estou nessa jornada espiritual em busca de autoconhecimento há 5 anos. Por que eu vou compartilhar com vocês a experiência com o Hélio Couto também na ressonância harmônica? Porque foi onde tudo começou, a minha jornada espiritual, a minha busca de autoconhecimento, o meu desejo de querer aprender sobre física quântica, vivenciar ayahuasca. Tudo começou quando eu conheci o Hélio Couto. Quero frisar aqui no vídeo que eu não estou tentando convencer ninguém de entrar no mundo espiritual, de estudar o Hélio Couto, de tomar ayahuasca. Tenho dimensão e consciência da responsabilidade que é compartilhar um conteúdo dessa magnitude, a decisão e a responsabilidade se você quer entrar nesse universo ou não. Digo mais, não entre no mundo espiritual por curiosidade, não vá tomar ayahuasca por lazer. Tenha consciência de que esse assunto é sério, de que não é brincadeira. Estou compartilhando aqui a minha experiência, é o que eu vivi, é algo muito pessoal, cada um tem a sua. Você também tem que ter a sua responsabilidade de filtrar tudo que eu tenho para dizer, de pesquisar, de estudar sobre e conhecer mais, caso seja do seu interesse, obter mais detalhes e conhecimentos sobre o assunto, tanto do Hélio Couto quanto da ayahuasca. Tudo começou com um desejo latente dentro de mim, querendo crescimento pessoal. Eu queria mais disciplina, eu queria ser promovida no meu trabalho. Estava em busca de crescimento pessoal como um todo, seja na vida financeira, familiar, a convivência com os amigos. Entrei no mundo espiritual com muito interesse financeiro. Então tudo começou com este livro aqui, O Milagre da Manhã. Comecei a pesquisar vídeos no YouTube, como ser mais disciplinada, como ter mais disposição, como manter o foco para estudar, para trabalhar, para ter uma alimentação saudável, ter uma disciplina e ser de uma forma da qual eu nunca fui. Então, o meu primeiro livro foi O Milagre da Manhã. Nele ensina algumas atividades para você ter uma rotina diária de comprometimento com você mesmo. Então você faz meditação, tem um momento de silêncio, um momento de leitura, de estudos e entre outras atividades. Esse livro na época foi muito importante para mim, foi de grande valia. Eu consegui fazer as atividades que o livro recomenda por alguns meses, mas logo depois falhei e voltei a ser quem eu era. Não funcionou por longo tempo. E eu continuei a minha busca, fui para o YouTube, comecei a ver vídeos de como manter o foco, como ter mais disciplina, alimentação saudável. Durante essas pesquisas, eu vi um vídeo do Hélio Couto, que ensinava sobre física quântica. Na primeira vez que eu vi, eu achei muito complexo. Então logo aquilo me desinteressou para estudar um conteúdo tão complexo. Foi aí que começou o meu processo sobre a física quântica e começou um desejo, uma movimentação interna para estudar, para conhecer, para mergulhar nesse universo. E foi quando eu descobri que o Hélio tinha uma plataforma de estudos e que dava para estudar gratuitamente com o Hélio Couto.
Hoje eu não sei como é que está a plataforma dele, se tem que pagar, se os conteúdos ainda estão gratuitos. Comecei estudando pelo caminho das palestras 1 e tenho 2, o 3 e alguns outros vídeos complementar na plataforma que são gratuitos também. Mergulhei longos 8 meses estudando Hélio Couto. Foi muito profunda a experiência do conteúdo que ele tem para ensinar e todos os livros que ele recomendava, todos os filmes. Obviamente eu não tinha dinheiro para estar comprando tanto livro do conteúdo que ele compartilhava e a dedicação era ler um livro por semana ou um livro a cada 14 dias. Eu trabalhava muito como vendedora na época, eu não tinha esse tempo todo para estar lendo, para estudando, então eu pesquisava no YouTube mesmo, audiobook dos livros que ele recomendava e, por incrível que pareça, por sintonia, por sincronicidade, eu achava todos os livros disponíveis no YouTube, um audiobook. Então eu era trabalhando e escutando o audiobook ao mesmo tempo. Foi uma imersão nessa jornada como Hélio Couto. Tive muitas limpezas, chorei muito mesmo e entrei numa fase de arrogância onde eu pensava que eu sabia mais que todo mundo, que eu estava na frente, que eu era um humano mais desenvolvido, que eu era especial, que eu fui escolhida, eu estava no centro do universo naquele momento. O que eu achava que sabia distorceu, me pôs a duvidar sobre o que eu estava vendo, se aquilo era real. Coloquei em dúvida também a minha sanidade mental, senti muito medo do conhecimento que estava sendo me disposto, parecia por vezes meio sombrio, assustador. A convivência com meus amigos de trabalho, com meus familiares, com o meu esposo, ficou muito ruim, porque como eu estava em uma posição egóica, do qual eu estava sendo privilegiada com tal conhecimento, eu queria que eles também estudassem, eu queria que eles também fizessem parte e não havia interesse nenhum da parte deles. Isso é algo importante para você que está aí na jornada espiritual, de não querer forçar com que os seus parentes te acompanhem nessa busca, nesse caminho espiritual, respeitar o espaço deles, o momento que eles estão vivendo. E na época eu não sabia dar esse espaço e respeitar. Fiz eles sofrerem com o meu sofrimento, porque se doía em mim, tudo ao meu redor se refletia com dor, angústia e sofrimento. Então aquilo que você manifesta dentro de si é o que acontece no seu universo. E então depois de muita catarse, de muitas brigas com meu esposo, com meus familiares, depois de ter trabalhos mal sucedidos, eu pedi a primeira onda para fazer a ressonância harmônica. Eu vou falar assim bem por alto, caso vocês queiram saber realmente como funciona, vão na plataforma do Hélio, nas redes sociais, em busca de saber mais como é o trabalho dele. Se eu for falar tudo, o vídeo vai ficar imenso e não tem como a gente dizer tudo, porque foi algo que eu vivi dentro de mim, muita coisa eu não compartilhei e talvez eu não tenha coragem de compartilhar, porque foram feridas abertas. Eu ainda hoje tenho dificuldade para curar essas feridas, então é algo muito pessoal e individual. Por mais que as pessoas tentem compartilhar experiências delas na internet, dar o seu depoimento, não tem a riqueza de detalhes em uma só apresentação. Então isso é um processo, eu posso ir compartilhando com vocês aos poucos, a palavra vai se apresentando pouco a pouco, de como descrever algo tão complexo como é a nossa mente, o que está se passando aqui dentro de mim. Então eu pedi a primeira onda da ressonância harmônica, eu já estava no caminho das palestras 2, quase terminando, e para mim não fez muito sentido aquilo, porque é um áudio do qual você tem que escutar em volume 0 e
eu não sentia nada. Na verdade, eu achava que não estava sentindo nada, que não estava acontecendo nada, que aquilo era uma baboseira, e eu desisti por um tempo de estudar Hélio Couto. Mas como eu sou persistente, eu não queria desistir dessa busca espiritual, do meu crescimento. Eu queria crescimento pessoal, profissional, então eu voltei a estudar novamente. E então eu entrei no caminho das palestras 3. Quando eu terminei todo o estudo, que ainda estava achando que nada estava acontecendo, que eu só estava ficando louca e lendo tantos livros, mais difícil é você tentar conversar com alguém à sua volta, do seu ciclo de amizade ou seus familiares, e eles não entendem nada do que você fala, porque é um conteúdo para quem está buscando isso. Geralmente quem busca por esse conteúdo é quem estuda psicologia, psicanálise, pedagogia. Então, o que um assalariado, um simples trabalhador está ali tentando sobreviver com o salário mínimo, com tantas dificuldades, com tantas preocupações, vários filhos para criar, a casa para cuidar, alimento faltando, vai parar para estudar física quântica, alquimia, as leis do universo. Então, até você sentir dentro de você te incomodando para o seu crescimento pessoal, seja com Hélio Couto ou seja com qualquer outro especialista, o que mais tem aí na internet é pessoas ensinando sobre energia. Cada um usa a sua linguagem, mas eu costumo dizer que a linguagem de Deus é uma só. E independente do caminho que você siga para estudar a espiritualidade, você vai chegar nesse conhecimento de que o objetivo é um só, é fazer com que você conheça a si mesmo, faça uma reforma íntima, se melhore para que o crescimento venha. Então, se você não trabalhar para se melhorar, para desenvolver esse veículo aqui, né? Eu costumo chamar o meu corpo de veículo, porque eu não sou um ser humano, eu vivo uma experiência humana, eu sou por espírito. Dentro de mim, eu tenho um conhecimento muito profundo, cada vez mais profundo, mas na minha vida real, quando eu tento compartilhar isso com as pessoas, pouquíssimas delas entendem o que eu tenho para falar e a maioria diz que é uma grande bobagem. E se por um acaso você tem medo, que esse medo se dissipe, que você comece a sua jornada, que você inicie esse autoconhecimento. Continuando o Hélio Couto, eu pedi a segunda onda. Na segunda onda, a minha lista de desejos, que a anterior foi enorme, ele costuma dizer que a quantidade de pedidos não tem limites, e nas palestras dele ele costuma também falar que as pessoas procuram um lado espiritual por um desejo de casa, carro, apartamento. É só o que elas querem e mais nada. E estudando o conteúdo dele, eu percebi que essa ironia do qual ele falava, que você só quer casa, carro, apartamento, era uma mensagem de que você não tinha que buscar a espiritualidade por bens materiais, apenas pelo financeiro, que a busca espiritual é algo profundo e você tem que querer uma conexão com Deus. Na minha segunda onda, eu só fiz um pedido: me unificar com o todo. O todo é como ele chama Deus, todo o universo, átomo, energia. Então eu pedi a unificação com o todo. Eu achei que nada tinha acontecido também, eu estava esperando algo extraordinário na minha segunda onda, que ia acontecer algo mais profundo, que eu ia conseguir ver realidades paralelas. Então eu mistifiquei muito todo o conteúdo com Hélio Couto e eu estava esperando uma experiência mais profunda, enxergar coisas diferentes da minha realidade, no universo do qual eu conhecia, e nada aconteceu. E eu entrei numa crise de ansiedade, porque eu não entendi como assim eu pedi para me unificar com todo, eu não quero mais nada, abrir mão de ter casa, carro, apartamento, ficar rica e viajar, não pedi nada disso, da vontade do ego, é o que Rafaela quer para si, para que seja feita a vontade de Deus. E nada aconteceu. E eu comecei a mandar vários e-mails pro Hélio, dizendo como assim, eu quero ter uma conexão com Deus, eu me entreguei,
e mandava outro, por que vocês não me respondem, se eu me entreguei ao todo e nada aconteceu e eu quero essa conexão. E passaram-se 2 meses e ninguém me respondia, e eu enviava e-mail para a equipe do Hélio Couto todos os dias. Em um dos e-mails, acredito que foi o último e-mail que eu enviei para ele, eu estava indo para o trabalho, eu parei no metrô, na estação Faria Lima, eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei na cadeira após descer do trem, em estado de angústia, chorando muito, me sentindo perdida, sentindo que eu não faço mais parte desse mundo, que eu não queria mais estar aqui, eu queria ser levada para uma realidade do qual a convivência com Deus era mais presente. Ai, dá vontade de chorar. Eu escrevi esse e-mail e fui trabalhar, segui a minha vida. Passei o dia todo muito reflexiva, não tinha mais nenhum vídeo dele para assistir, porque eu já tinha assistido todos os vídeos várias vezes da plataforma dele, e são mais de 300 horas de aula, de conteúdo que ele tem ali compartilhado. Eu recomendo sempre que vocês procurem o conteúdo do Hélio, não no YouTube, não pela experiência de outras pessoas. Estudem dentro da plataforma do próprio Hélio Couto. Na volta para casa ainda estava muito reflexiva, como assim que eles não me dão uma resposta? Perto de chegar em casa, ele me responde um e-mail que falava assim: a ajuda espiritual será enviada. E ele só respondeu isso: a ajuda espiritual será enviada. Eu entrei dentro de casa, corri para o meu quarto, me ajoelhei no chão, orei e me senti acolhida. Finalmente ele me respondeu. Talvez fosse essa a resposta que eu queria mesmo. Eu dormi essa noite muito tranquila, tive uma experiência de um sonho lúcido. Eu tinha consciência que eu estava sonhando, e dentro do meu sonho eu estava no meu quarto. Eu abria a janela, fora da janela eu via um mundo totalmente diferente, com naves espaciais, seres de formas estranhas. O céu era diferente, muito azul, e era como se eu não estivesse mais nessa realidade da qual a gente conhece. Eu estava tendo um sonho lúcido e aquilo era muito real para mim. E depois desse sonho, quando eu acordei, eu estava muito tranquila, muito leve. Toda a minha ansiedade tinha passado, mas como a jornada espiritual ela é constante, eu continuei estudando e foi me sugerido pelo YouTube o livro do Joel Goldsmith, e foi aí que eu tive uma tranquilidade maior. É um conteúdo de um físico do qual ele se absteu a praticar a física do Newton, que é a física que a gente conhece, para estudar e ensinar a física quântica. É voltado para assuntos bíblicos, ele tem uma unção muito profunda da palavra de Deus e ele fala com muita leveza, e a jornada continuou. Então tudo vem por sincronicidade, e foi me sugerido pelo YouTube um vídeo de uma moça que falava da experiência dela com a ayahuasca. Então eu comecei a pesquisar as pessoas que já tinham vivido a experiência com a ayahuasca, como o DJ Alok. Ele foi para uma tribo indígena e ele tomou ayahuasca, a sananga, o rapé e entre outras medicinas da floresta. A Glória Menezes, que também ela teve muitas experiências com a ayahuasca e as medicinas da floresta. Para viver uma experiência dessa com a medicina dos índios, com a medicina da ayahuasca ou qualquer outra sananga, rapé, tem que ser algo, um chamado muito profundo dentro de você. Você tem que estar aberto, tem que quebrar muitos preconceitos, tabus, crenças. Então, eu pesquisei documentários da Glória Menezes, do Alok e de outras pessoas comuns, assim como eu. Mas claro que de cara eu também tive muito preconceito por ser algo alucinógeno, parecia LSD, mas eu continuei pesquisando, vendo como era a medicina, se era uma religião, vi que era um daime,
que tinha que fazer rezas, o Caçaú, que também é um rapaz que compartilha a primeira experiência dele com a ayahuasca, ele teve que fazer rezas e ficar bailando, e foram 4 doses, e foi muito profundo, e foi algo que deu medo, e isso foi me assustando, eu disse, não, isso não é pra mim. Passaram-se 2 anos, e sempre me vinham sugestão de ayahuasca no YouTube. Os livros que eram sugeridos para mim eram com coisas de experiência astral, de enxergar coisas paralelas, como o livro de ouro, Saint Germain, o Cabalion e entre outros livros correlacionados. Eu vou deixar aí na playlist os livros de audiobook que foram me sugeridos pelo YouTube, caso vocês sintam no coração de escutar também. E então esses livros falavam dessas experiências astral, do qual se vinculava e era muito semelhante com a experiência que as pessoas relatavam com a ayahuasca. No livro Dourado, do Saint Germain, ele fala de um líquido que ele toma para ir ao encontro do animal de poder dele, e ele recebe essas mensagens. O livro é muito místico, é muito profundo. E foi quando eu cheguei numa fase que eu estava pronta para dar um passo maior na busca espiritual, nessa minha jornada espiritual que eu estava tendo. E eu me senti pronta para tomar ayahuasca, depois de 2 anos, para vocês verem o quanto de bloqueio que eu tinha com a medicina, o quanto de preconceito. Era um tabu, não vá consagrar ayahuasca por lazer, não vão assim no oba-oba, é um caminho sem volta. Na verdade, o mundo espiritual, quando você entra, é um caminho sem volta, porque expande a sua consciência, você vai ver um mundo diferente, você vai ver uma realidade da qual você não enxerga com esses olhos humanos, com esse preconceito que você tem dentro de si, com essa forma egóica do qual você só pensa o que é melhor para si. Então a gente nunca tá pensando em como ajudar o próximo, sempre pensando em como melhorar as nossas condições de vida e nunca em como ajudar o outro. Então a ayahuasca, na minha visão, ela te une com todos os seres e faz você olhar para o outro como para si mesmo, porque tudo é conexão, tenham consciência, é uma medicina de milênios, aí vem dos nossos ancestrais, deve ser compartilhado sim. Eu comecei a pesquisar casas que consagrava, tem muitas aqui em São Paulo, mas depois de assistir o vídeo do Caçaú, que ele tinha que fazer as rezas, que ele tinha que ficar bailando, eu procurei uma casa do qual não tivesse que fazer reza, que não tivesse nenhum cujo religioso, que eu não precisasse aceitar a doutrina, né, que é o Daime, para poder consagrar. Eu só queria conhecer mesmo, como se eu estivesse indo em uma tribo indígena para conhecer a medicina. E foi quando eu vi um vídeo de uma moça da qual falou que foi no Flor de Lótus. E eu comecei a pesquisar Flor de Lótus na internet e achei uma em São Carlos. Conhecendo a casa, vendo o conteúdo da plataforma deles, no site, vi que eles faziam uma experiência aberta. Aberta significa para todo o público, porque eles também têm a experiência fechada, que é só para quem é da casa, quem segue a doutrina. Chamei eles no WhatsApp para saber como que fazia para participar. Marquei a data com meu esposo. A minha primeira vivência foi em um domingo, no horário da manhã. E eu fui com meu esposo e ele disse que não ia consagrar, que não acredita nessas coisas. Chegando lá na casa, ele simplesmente fez a inscrição dele, sentou na cadeira, na roda da fogueira, foi para a fila para tomar o chá e viveu a experiência sem eu precisar forçar. Onde lá atrás eu tentava a todo custo forçar ele a estudar Hélio Couto e todos os meus familiares, e eles eram resistentes. Com a ayahuasca, ele sentiu no coração que ele queria consagrar, mesmo não acreditando. Na verdade, eu acho que ele consagrou mais para estar perto de mim, porque
Você pode levar um parente, um amigo, um conhecido, mas só fica dentro da chácara quem vai consagrar ayahuasca. Se você não vai consagrar, tem que sair do local. Então, eu acredito que o meu esposo, ele consagrou mais para estar perto de mim, porque senão ele ia ter que sair, não ia me ver, não sabia o que ia acontecer comigo. Ele também tinha essa ideia de que era uma droga, é algo LSD. O meu marido é uma pessoa muito desconfiada, então ele ficou olhando assim, o ambiente, as pessoas. Ele disse, eu não vou deixar a minha mulher aqui sozinha. Vou com ela, porque não vai funcionar mesmo comigo, já que ela quer viver isso, então eu vou acompanhá-la. E foi muito importante ele estar ali comigo na primeira consagração. Eu senti um cuidado da parte dele e senti que eu não estava só. Explicando melhor como que funciona o Flor de Lótus. A casa fica em São Carlos, eu moro em São Paulo e a gente leva 3 horas e meia daqui de São Paulo até São Carlos. Geralmente quando eu vou para o Flor de Lótus, eu sempre procuro montar um grupo para que a gente divida as despesas do pedágio, da gasolina, às vezes até alugo uma van para levar uma turma maior de pessoas que queiram ir lá no Flor de Lótus. Para quem é de São Paulo e faz essa viagem longa, muitas pessoas vai de ônibus, vai de Uber e a volta é muito complicada para quem vai à noite, porque lá é uma chácara, não tem ônibus, não tem táxi, você não consegue pedir o Uber. É uma zona rural bem afastada do centro de São Carlos, é distante da rodoviária, então eu recomendo que quem sentir no coração de ir conhecer a casa do Flor de Lótus, que vá em grupo com uma turma. Mas se você também quiser dormir lá na chácara, eu nunca dormi, eu sempre volto no mesmo dia com meu esposo. Nessa casa eles cobram R$80 para ser consagrado a ayahuasca, que foi um bloqueio para mim também, porque se é um trabalho espiritual, por que que eles estão cobrando? Mas no convite eles falam que quem não tiver condições de contribuir, procurem a instituição, que vai ser visto a disponibilidade para aquelas pessoas que não têm condições de contribuir. Eles disponibilizam e abrem as portas. A medicina da ayahuasca, ela está disponível para qualquer um, assim como a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não pode ser vendida, o conhecimento pela espiritualidade também não. Sinto que essa foi a melhor casa que eu escolhi para vivenciar a experiência com a ayahuasca. Sinto eles pessoas muito responsáveis, comprometidas. Me sinto acolhida no Flor de Lótus. Retornando lá para minha primeira experiência com meu esposo, a gente consagrou. Eu tive uma conexão com Deus muito profunda, porque lembra que eu pedi ao Hélio Couto unificação com o todo. E tive experiências muito profundas de conversa com Deus. Eu chorei muito, muito, muito. E durante a força foi me dito que eu não precisava mais ter vergonha, eu não precisava estar ali escondendo os meus sentimentos, que ninguém estava me julgando, que eu podia sim chorar, que eu podia gritar, que estava tudo bem. E eu me senti segura para colocar toda aquela dor para fora. E eu gritava muito e chorava. E eu chorei o ritual todo. Fiquei preocupada com meu esposo, porque como ele não estava nessa busca espiritual, eu olhava para ele e enxergava sofrimento. Em um certo momento eu senti medo, como se eu estivesse em um ambiente sombrio, e eu senti um aperto no coração muito grande. Eu não imaginava a magnitude dessa medicina. Era tudo muito profundo, era tudo muito novo, era tudo muito místico. E em um certo momento eu fiquei assustada e eu pedi para Deus me tirar ali daquele lugar, pedi perdão por eu ter sentido vontade de conhecer aquilo ali. Era como se não fosse algo de Deus, e
eu estava arrependida durante a força, eu olhava para o meu marido e eu queria também tirar ele dali, não tinha como, porque eu já estava, a substância no meu organismo tomou a ayahuasca, não tem para onde correr. São 5 horas contínuas e você só vai sair da chácara depois que passar o efeito. E eu queria sair correndo, eu queria que parasse aquilo, tentava a todo custo, como se eles não estivessem respeitando o meu livre-arbítrio, só que eu fui ali por vontade própria, não foi eles que ficaram me chamando, eu pesquisei, eu fui em busca e eu não estava sendo responsável pelas minhas decisões. Então, eu fiquei um tempo nessa angústia, nesse sofrimento de que eu era uma pessoa irresponsável por ter levado meu esposo para aquele lugar, por ser um lugar sombrio, por eu estar com medo. Eu também achava que ele também não estava conseguindo dominar suas emoções, não estava conseguindo lidar com tudo aquilo. E foi quando eu olhei para ele e eu vi um olhar repreensivo. Mas fiquei tranquila, porque eu confiei em Deus. Eu sabia que ele tinha um plano maior para mim, era válido para essa minha busca insaciável pela espiritualidade que eu estava tendo e que nada era em vão. E eu senti uma tranquilidade, tocou uma música bem leve, bem tranquila, como se eu estivesse no céu. É difícil contar a experiência, a vivência com a ayahuasca e colocar tudo na sequência dos fatos de como aconteceu exatamente. Primeiro eu senti isso, depois aquilo. Pelo menos eu sinto dificuldade de organizar uma linha de raciocínio para explicar tudo o que eu vivi. Mas nessa primeira experiência que eu tive, basicamente foi isso. Eu encontrei com Deus, conversei com Ele, eu me repreendi, porém Ele me confortou, Ele me deu tranquilidade. Por algum momento durante a vivência, eu senti que eu estava morta, que eu não iria mais voltar para casa, que eu não ia conseguir mais sair daquele estado psíquico que eu me encontrava. Pareceu que eu ia enlouquecer e foi desesperador. Já no fim da experiência, eu estava muito desesperada, achando que eu não iria mais conseguir retornar. Mas os monitores são muito responsáveis, eles o tempo todo mostrando ali que estavam junto, que estavam me guiando, que tudo ia ficar bem, que já ia passar o efeito, que o ritual já estava acabando. E após terminar ali a consagração, tudo, eles agradeceram no final, a gente se ajoelha, agradece, eles fazem uma oração. Eu saí correndo, desesperada, para ir para casa, eu não queria mais estar ali. E eu e meu marido se deu a mão, a gente saiu correndo, eu disse que eu nunca mais ia voltar. Porém, no caminho, ainda estava muito forte, eu ainda via mirações na pista, na janela, eu via gigantes no céu, como se fossem formatos de nuvem. O avião estava muito perto de mim, parecia que ia cair no carro. E então eu estava tendo muitas mirações durante o caminho. E eu senti que eu tinha que compartilhar aquilo com as pessoas, era algo muito divino, era muito espetacular. Mas eu queria contar para todo mundo, eu queria gritar o quanto foi bom a ayahuasca para mim, e eu acreditava que era possível transformar a vida de outras pessoas que chegavam até mim dizendo que estava passando por problemas financeiros, por depressão, por ansiedade. Passaram-se 3 meses que eu consagrei a ayahuasca. Eu fui promovida do meu trabalho, o meu salário aumentou, as minhas condições financeiras melhoraram, eu consegui ter disciplina em tudo que eu queria e tudo aconteceu assim naturalmente. Eu já não estava buscando por essas coisas, eu tinha soltado todo esse desejo de crescimento, tudo estava resolvido. E depois que eu desapeguei desse desejo de querer ter coisas, ficar rica, casa, carro, apartamento, as coisas foram fluindo para mim. A minha convivência com meu esposo, com meus familiares, com os amigos de trabalho, e tudo foi ficando mais leve. E por mais que na primeira vivência eu tenha sentido muito medo, eu senti o chamado de retornar à casa, de consagrar novamente por mais 8, 9 vezes. E
Durante essa minha jornada, quis aceitar a religião como algo para mim, e durante a consagração, eles dizem que você recebe o chamado, se é para você ser da religião ou não, durante a força da ayahuasca. E às vezes que eu tomei, eu não senti o chamado, então por isso que eu não faço parte da religião, do Daime. Então tudo acontece quando a gente fecha o olho e se entrega. O meu esposo é uma pessoa muito reservada, então nem comigo ele fala sobre os sentimentos dele, os medos, as angústias. É como se ele tivesse sempre tentando transparecer que ele é forte em meio à minha fraqueza, para que nós dois não se desestabilize. Então, ele não fala como foi a vivência dele, e eu também não insisto para que ele me conte, para que ele fale. E eu sempre recebo mensagens muito claras do que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. É como se fosse um mapa de, saindo dali, o que você tem que fazer. Em uma das experiências foi me dito para eu me mudar, sair da casa que eu estava, e eu fui morar em uma outra cidade, que é Pinheiros, aqui em São Paulo. E a nossa vida mudou muito quando a gente fez essa mudança de casa. Em uma segunda vez na vivência, foi me dito que eu não iria mais permanecer no trabalho que eu estava, que ali tinha pessoas ruins, fazendo trabalhos ruins, direcionada a mim, que era o momento de eu sair daquele trabalho. E eu atendi as orientações, eu recebi uma mensagem de que eu não deveria mais consagrar ayahuasca, que eu tinha que pedir permissão para poder me retirar ao mestre Irineu. Então eu estava ali fazendo as orações e buscando durante a força a quem que eu pedia permissão. Meu coração estava dizendo para eu não voltar mais a consagrar. Essa minha última experiência, como eu estou voltando a gravar vídeo para o YouTube, eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês. A minha ida para essa minha última consagração foi sem propósito nenhum, eu não estava buscando nada, era só para levar mesmo os amigos, e já que eu estava levando, eu decidi consagrar. Então, durante a vivência, foi muito presente mensagens para mim, dizendo que eu tinha que fazer algo, que eu tinha que me levantar da cama, que eu tinha que ter disciplina, que essa não era a vida que Deus queria para mim. Eu tinha que agir, fazer algo. Eu não deveria mais voltar ali para consagrar a ayahuasca, que acabou essa fase de introspecção, de busca espiritual, de tentar emergir dentro de si, que eu já sabia tudo que eu precisava saber, e agora eu tinha que agir, que pôr em prática, porque só ficar em introspecção e em meditação, e que não adianta nada, tanto conhecimento sem pôr em prática. Então, era como se eu recebesse todas as informações do lado espiritual, do lado divino. Deus estava me colocando em uma cachoeira de sabedoria e eu não estava colocando em prática nada disso, não estava compartilhando o que deveria ser compartilhado, não estava levando a mensagem que eu deveria levar. Me apresentou muito meu esposo, falando para mim que ele tem toda a paciência comigo, que ele está ali para me ajudar, ele sempre vai estar ali para me acolher. E eu chorava muito, agradecendo pela paciência que ele tinha. É como se eu tivesse em um estado de depressão e ninguém mais ia conseguir me ajudar a não ser eu mesmo. Como se eu caísse no fundo do poço, em um buraco negro, e ninguém me achava, ninguém me encontrava. E deixava bem claro que fui eu que fui em busca disso, e só eu ia conseguir me ajudar, só eu ia conseguir sair dali. E então eu agradeci a Deus pelas mensagens. Esse ciclo com a ayahuasca se encerrou, por isso que eu venho aqui compartilhar com vocês. Foi uma jornada muito intensa, muito profunda, por vezes sombria, assustadora. Eu tinha muito medo e ainda assim, com muito medo, eu ia, porque eu estava determinada a me desenvolver, a crescer.
era mais importante do que o medo que eu sentia de ver algo ruim, de entrar em um mundo sombrio ou de que algo acontecesse com a minha matéria, com o meu corpo, com a minha mente. Então, independente do medo, eu estava comprometida a seguir o caminho que estava me apresentando e a fazer o que tinha de ser feito. Encerro esse ciclo com a ayahuasca, com o coração alado, com muita paz, gratidão, harmonia, e hoje eu estou me sentindo de uma forma que agora sim as coisas vão acontecer. Eu tomei uma decisão e de hoje em diante os meus planos são sair do buraco, dessas profundezas de solidão, quietude, e agora eu quero pôr em prática tudo que eu aprendi, compartilhar com vocês aqui, não só coisas sobre espiritualidade, mas obviamente os próximos vídeos que eu vir a postar vai ter coisas semelhantes, a minha fala vai ser vinculada a tudo que eu estudei com Hélio Couto, todos os livros que eu li e tudo que eu vivenciei na ayahuasca, porque a expansão da consciência aconteceu e, obviamente, a minha postura vai ser de acordo com a sincronicidade do que a medicina me transformou. Também não venham aqui dizer para vocês, não tomem, não consagrem, não é algo bom. Pelo contrário, foi bom para mim. Por mais difícil que tenha sido a jornada, foi transformadora, e eu só estou gravando aqui esse vídeo para vocês. Eu só ingressei no YouTube, retornei porque eu dei início, abandonei, entrei nesse período de estudo espiritual e não sentia mais vontade de viver, e hoje estou aqui graças à medicina da ayahuasca. Se hoje eu tenho vontade de viver, se hoje eu tenho vontade de conversar com as pessoas, de interagir e de compartilhar tudo isso, foram muitos bloqueios internos para eu falar tudo isso aqui, por mais que as minhas ideias não estejam organizadas, que é isso que eu tô pensando, que eu não tô sendo clara o suficiente para descrever aqui a minha vivência, a minha experiência. Ainda assim, eu agradeço, porque o que me movimentou, o que me fez voltar à ativa foi a medicina, e eu só tenho a agradecer à ayahuasca, ao Flor de Lótus, a todos os profissionais que estão dedicados ali a direcionar pessoas para a luz, para o autoconhecimento, para emergir dentro de si. E é com muita gratidão que eu finalizo esse vídeo deixando um recado de que a nossa missão é levar a mensagem, amar, servir e lembrar sempre. Se você me assistiu até aqui, se inscreve no canal. Eu vou compartilhar também aí o meu desenvolvimento, o meu crescimento pessoal, as minhas experiências, como vai ser a minha vida após essa decisão. Sim, agora eu estou determinada a fazer o que tem que ser feito. E um beijo, até o próximo vídeo. Que Deus guie vocês para um melhor caminho, que Deus dê o direcionamento do qual vocês estão precisando. Não é aquilo que você quer, é o que Deus tem planejado para você.